Bem-vindo ao Mente Aberta. Deixo os meus contatos para você, PR Charlão, no Twitter e no Instagram. O nosso Twitter do programa é @pgmmenteaberta e o e-mail do programa é menteaberta@redesuper.com.br. Bom, a sua participação é muito importante para mim, então pode enviar o seu e-mail e interagir conosco. Nossa conversa de hoje, a nossa entrevista, nosso tema, nosso estudo, ele vai ao encontro de muitas perguntas que eu sei que a maioria tem. Eu preciso me relacionar, mas como encontrar a pessoa certa? Onde ela está? Até hoje não apareceu. Como é que eu vou fazer? Vou ficar sozinho a vida toda? Ou eu posso encontrar uma pessoa errada e Deus dá um jeitinho e ela fica certa? Para responder essas perguntas, nada melhor do que alguém que aprendeu com a própria experiência que Deus trouxe e olha, foi uma experiência que trouxe muito aprendizado e a gente vê hoje pelo sorriso que deu certo, que é o Rony. Seja bem-vindo, pastor Rony. Obrigado, prazer. E a Sara, é isso? Prazer, isso. Sara, princesa. Sara. Princesa do Senhor. Rony, eu estava lendo aqui e o que me impressionou muito é quando você diz que você recebeu uma palavra que Deus tinha uma Sara preparada para você, fazendo alusão ao texto bíblico, né? Exatamente. Da Sara lá de Abraão. Mas isso foi literalmente cumprido, veio a Sara. Exatamente. Como é que foi isso, cara? Recebi essa profecia, eu não imaginava que era literal. Eu estava vindo de um relacionamento muito conturbado, que não tinha aprovação de ninguém na minha família, dos meus líderes. E então meu coração reprovava, porque quando eu pensava em casamento sempre vinha uma dúvida. Vinha uma luz vermelha piscando e eu ficava em dúvida, mesmo apaixonado. E Deus me cobrou esse relacionamento, me pediu para entregar. Isso há muitos anos atrás, isso foi aproximadamente em 2002. Foi essa época que você foi para a Europa? Foi para Portugal, exatamente, estava lá. E num grupo de oração, um pastor muito usado pelo Senhor em profecia, virou para mim e disse assim, olha, Deus tem para você não a empregada, mas sim a princesa, não a Agar, e sim a Sara. Desse jeito. E eu fui para casa e fui estudar o texto para entender o que Deus estava querendo dizer. Eu entendi assim, bom, se esse relacionamento não agrada ao Senhor, ele tem um que agrada. Terminei o noivado, chorando, lutando, terminei, por obediência. E anos se passaram, nunca pensei em namorar uma menina chamada Sara, apesar que o nome sempre me agradou. E aí, um belo dia, a gente jantando na casa dela, me veio a lembrança, esse fato. Já estava namorando. E aí eu falei, gente, teve uma profecia, e ela cumpriu literalmente. Ou seja, você não viveu, isso é importante não falar, vivi em porque função da profecia. Você não viveu em função da profecia. Não. Até porque eu não acreditava muito nesse negócio de profecia para namoro, né? Rapaz, eu já não passei é muito por bíblico umas isso, assim... né? Então, não. você vê, o cara não entregou uma profecia, o pastor não entregou uma profecia para namoro em si. Ele trouxe uma palavra de direção de Deus, bíblica, que foi um rema para a minha situação e realmente cumpriu. Quando cumpre é de Deus, né? Quando cumpre é de Deus. Mas como é que a gente sabe que a profecia vem de Deus? Quando ela se cumpre. Quando ela se cumpre. Você morou na Europa 4 anos. Lá é uma situação hoje que alguns estudiosos dizem que a Europa vive um período sem Deus. Você percebeu isso? Na Sim. vida dos jovens, principalmente? Principalmente nos jovens. Os mais velhos até são mais abertos. Parece que a experiência de vida leva a perceber que não tem como mais viver sem Deus. E os jovens portugueses, eu morei em Portugal, não se via muitos jovens na igreja. Mas os mais velhos se viam muito na igreja. Agora, era um desafio muito grande, porque até mesmo os brasileiros que iam para lá crentes, muitos desviavam. Porque a noite, aquilo que o país oferece de diversão e a condição financeira que é um pouco mais favorável, você veste bem, você consegue comprar carro, então é muito atrativo. Então muitos jovens que foram crentes não aguentaram. Você tem uma necessidade de entretenimento, de vida feliz, de busca por satisfação do prazer, que é muito mais fácil, e isso propicia que as pessoas deixem os seus valores para se entregarem a esses prazeres a cada dia. Exatamente, até mesmo dentro do que você falou na introdução aí do programa, sobre os sentimentos, as emoções, você está longe de casa, muitos estão sozinhos lá. Você quer suprir isso de alguma forma. Quer suprir de alguma maneira. Então, o diabo, ele sabe a hora da carência, e ele chega e oferta, e a pessoa não está firme com o Senhor, ela acaba aceitando as ofertas para preencher aquele vazio. Eu tive N situações lá de escolha, de tomar uma decisão, vou, não vou, e eu fiquei lá 4 anos e consegui me manter firme no Senhor, trabalhando na igreja, liderando jovens. Eu e meu irmão também ficou. Meu irmão ficou 4 anos também sozinho, orando por uma menina que ele gostava aqui no Brasil, 4 anos orando por ela, e ele casou com ela.
Que legal. Um desafio. Isso é uma loucura para os jovens que nos dias atuais, isso é Exatamente. loucura, né? E hoje você vem para liderar jovens. Exatamente. Uma Trabalhar com experiência jovens, o disso. que eu mais atendo é problema emocional. É bom esperar. É bom, é maravilhoso. E aí, Sara, você não conhecia essa história, mas você conheceu o dono da história, né? É, com certeza. Quando ele contou isso, foi uma surpresa, né? Nessa questão do nome Sara e tudo. Eu fiquei assim, impressionada quando ele me contou. E sempre tive esse cuidado também de esperar em Deus, esperar no Senhor. E veio o Rony assim pra mim, Deus mandou ele pra coraçãozinhos mim. aqui. E foi assim, ele é muito especial pra mim, Deus caprichou comigo. É? Foi benção. Ai, gente, que romantismo. Meu casamento tá chegando, 49 dias. É, tá Glória a contando, Deus. hein? Agora, Sara, a gente vive numa sociedade chamada pós-moderna, onde o que basicamente fundamenta essa sociedade, o sistema de hoje, é a busca pela felicidade. Você merece ser feliz. Vivemos hoje uma cultura chamada, não cultura do caráter, mas da personalidade. E nós temos inúmeras diferenças disso. O que antes valorizávamos seria a cultura do caráter, onde era importante ser honesto, onde poderia ser confrontado, onde as pessoas poderiam ser levadas a qualquer tipo de conflito e elas consertariam. Hoje você vive um ego da personalidade sendo massageado. E a gente percebe que os jovens hoje sofrem com isso. Por quê? Há um derramar de tantas opções para a vida de prazer, seja no consumismo, na diversão, no sexo, nas drogas, em tudo isso. E em meio a um caos total para a vida dos jovens, vocês decidem o que a gente conhece como namoro santo. Como é que é isso na experiência prática? Porque você tem a faculdade, você tem o trabalho, você tem os amigos, tem a pressão, pô, você é careta, poxa, você está por fora, você está na contramão do mundo. Como é que é isso? Isso é realmente ter mente aberta, né? Você como uma universitária, pode falar primeiro. Isso na universidade é terrível. É, e assim, os amigos mesmo de faculdade, eles não acreditam quando você fala que você tem um namoro santo. Eles acham uma coisa surreal. Isso não existe, não tem como. Você tem um namorado e não tem um relacionamento sexual com ele. Isso, é assim. Isso para eles é... É o fim. E assim, mas você já vai... Eu escuto isso demais. Você tem 23 anos, você já vai casar. Você tem a vida Você tá toda louca pela frente para aproveitar. Você é doida, não é possível que você vai fazer isso. E eu já ouvi tanta coisa. Tem tanto menino que você ficar na vida, você vai ficar com um só. Professores minhas falam isso para mim. Graças a Deus. Então, assim, os jovens hoje têm uma mente totalmente inversa. E até os valores professores, né, inverteram. Sara? E os professores, eu escuto isso de professor. Não é possível, que coisa demodê. Você vai casar? Então, assim, a mente que eles têm em relação ao casamento também é totalmente... Eles tiveram uma vida frustrada e eles acham que todo mundo vai ter isso. Isso a gente pode, assim, tocar com muito carinho, muita sutileza, sem querer ofender ninguém, mas a frustração do outro não pode servir de experiência para ele ensinar alguém. Exatamente. Um homem que foi frustrado no casamento, uma mulher que foi frustrada no casamento e decidiu não ter mais, ela não tem autoridade para ensinar sobre aquilo que ela mesma fracassou. Exatamente. Não é verdade? Eu aprendi com a minha vida, e o Espírito Santo ministrou isso no meu coração uma vez, que nem a nossa própria vida serve de parâmetro para nós mesmos. O único parâmetro para nós é a Bíblia. É verdade. Porque o nosso histórico, muitas vezes, ele é de derrota. É verdade. E se você parar nele, você nunca vai sair do lugar. É verdade. Eu vivi isso, 25 anos eu estava querendo suicidar lá em Portugal, em depressão profunda. Tudo na minha vida deu errado. A única coisa que não deu errado na minha vida foi saúde. O resto, tudo deu errado, tudo. E eu ficava em casa chorando, não tinha vontade de procurar emprego, não tinha vontade de lutar por mais nada. Cara, quem olha para você hoje no Pra Lá das 10, acha que esse cara sempre foi um super-homem. Aqui. Jesus. Só ele. Cara, quem olha hoje meu sorriso, minha alegria, nunca imagina. Quando eu conto meu testemunho numa pregação, vou soltando coisas, a Sara sempre fala, ai amor, eu quase choro quando eu ouço a história. Porque eu cheguei assim, no fundo do poço. E foi aonde Deus me apresentou um chamado. Eu já era cristão, sério com o Senhor, vida reta com o Senhor, mas sem aquela fé de uma esperança, de um futuro. Quando Deus me apresentou o ministério, aí tudo começou a ser transformado. Foi um trabalhar de Deus muito grande.
Mas foi necessário, eu precisava passar por isso. Você aprendeu, né? Demais. Nesse tempo. Agora, ó, algumas perguntas que mandaram aqui pra gente, para vocês responderem, né? Que são perguntas assim, meio... Bem fáceis. Bem fáceis. Devemos ir a lugares com o intuito de conhecer alguém? Eu creio que sim. Eu acho que o cristão ele tem que deixar de ser um pouco religioso e Deus criou o ser humano para socializar. Ter mente Então, aberta, né? Eu acho assim, você Mas vai depende ficar... do lugar também, ele não vai no lugar onde Deus não está. Lógico, ele vai num ambiente favorável. Então, por exemplo, o cara está numa célula na igreja, a célula vai fazer uma festa, uma confraternização, vai ter uma festa do próprio mocidade, igual vai ter agora dos namorados e solteiros. O que impede? Se no mundo eu ia em festa, por que agora eu não posso ir em festa evangélica, no meio do ambiente de Deus, conhecer pessoas, fazer amizade? Dentro do convívio natural, pode surgir alguma coisa, né? Ou não. Mas aí tá, eu vivi tanto conflito com relacionamento na igreja que eu desaprendi assim, tudo. Você vem, eu me converti com 21 anos. Então namorava, aquela coisa toda, você tem que conquistar, ficar e tudo. Fui para a igreja, eu entendo quando as pessoas falam lavagem cerebral. Não é que exista isso, mas é que você vai para a igreja, você cria um contexto tão novo, que você fala assim, meu Deus, as mulheres aqui são intocáveis, elas são santas demais. Não é? E daí as meninas reclamam que os homens são devagar demais, eles nem falam. Porque, cara, eu imaginei que Deus ia mostrar o retrato da moça assim na minha frente. Tum. Viu uma revelation. Não é ela. E aí alguém me falou, não, cara, você tem que escolher, você vai lá e escolhe. Aí escolhi e dava errado. Conflito, cara, conflito. E aí como é que é isso na igreja? Para o jovem tá assim, meu filho, você está na igreja, Deus não vai aparecer do alto descendo assim no púlpito, no pedestal, Eis né? que te digo, Charlão, filho meu. Chegou ela. Mas também você não vai abusar e falar assim, eu quero aquela, vou conquistar até o fim. Como é que é isso? Como é que vocês lidam com isso? E aí, Sara? Pergunta mais difícil, né? O Rony sabe falar muito bem disso, né, amor? Sara, como é que você olhou para o Rony e teve a certeza que era ele? Nossa. Então, o Rony, assim, ele me conquistou de uma forma muito legal. Que ele é muito romântico. E foi ano passado, não, há um tempo atrás, que uns 8 meses antes da gente começar a namorar, na verdade. Isso, 2 anos atrás. Que eu tinha terminado um relacionamento da igreja, tinha me frustrado, porque a gente acha que nossa, aquela pessoa é de Deus. Porque quando você vai para a igreja, você acredita que namorar com alguém da igreja, você está namorando com um anjo. Exatamente. Não é, né? E assim, eu me frustrei muito com o relacionamento que eu tive. Aí quando ele ficou sabendo que eu tinha terminado, ele... Porque é amigo. Ficou amigo. Ele sabe contar direitinho. Mas assim, eu não quis. Não quis e ele não insistiu. Uma coisa que eu achei legal dele é que ele não ficou em cima, me respeitou o meu momento. Eu falei com ele que eu não estava no momento agora, não queria conhecer ninguém. E assim, ele 8 meses depois, e ele assim, não deixou de gostar de mim, e 8 meses depois ele veio, aproximou de novo. E eu viajei para a Itália, de férias. Eu fiquei um mês, que eu tenho amigos que moram lá. E eu tão longe, apaixonei por ele. A gente ficou conversando o tempo todo. Você tinha casamento. Exatamente. Eu cheguei, ele estava me esperando no aeroporto, assim, com flores, com bombom. Foi me buscar. Uma cartinha, com uma carta escrita à mão, declarando. Mas vocês só eram amigos. Amigos, mas assim, já estava com aquele sentimento, né? Eu já tinha mudado. Ele te conquistou. Me conquistou.